Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Eu me lembro com muito carinho quando nós preparávamos para ir, ainda criancinha, preparávamos para ir à celebração da palavra, porque na minha terra não havia missa todos os domingos. Então era uma missa uma vez por ano. Mas todos os domingos a comunidade se reunia na igreja para rezar o terço, para partilhar a palavra. Também não havia sacrário, não tinha comunhão, mas nós partilhávamos da palavra de Deus. E quando eu digo que eu lembro isso com muito carinho, porque todos nós preparávamos para este momento. Então, inclusive, nós tínhamos uma roupa especial para irmos à missa, para irmos à igreja. Então, era considerado como uma roupa de ver Deus. Então, nós tínhamos a roupa no cabide, própria para o dia de irmos à igreja para rezarmos. E lembro disso com muito carinho, porque de fato aquela roupa era como se fosse a roupa de gala, não é? Como se fosse o nosso uniforme, todo especial. Porque, segundo os meus pais e sobretudo a minha mãe, se nós temos tanto cuidado para prepararmos exteriormente, como se faz necessário nós prepararmos interiormente. Eu estou dizendo isso porque a expressão do salmo de hoje, é o Salmo 121, ele vai muito em direção a esta realidade. Quanta alegria e felicidade quando o Senhor nos convidou: vamos todos à casa dele. Veja que interessante, esse ir-se à casa do Senhor não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Nós não podemos vir à casa do Senhor como se nós estivéssemos indo para o shopping, ou indo para a praia, ou indo para o centro comercial, para o supermercado fazer compras. Então, que alegria quando me disseram, e quanta felicidade quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Infelizmente, muitas das nossas crianças, inclusive os pais também, então trazem as crianças para a missa ou para a catequese quando lhes sobra uma brecha. Nós estamos habituados a isso, infelizmente. E sobretudo quando digo que falta, quando sobra uma brecha, quando abre uma brecha, quando não tem muita coisa mais a fazer. Quando nós não temos um tempo bom para ir à praia, quando nós não temos mais dinheiro para o shopping fazer compras, quando nós não vamos receber uma visita ilustre em nossa casa, aí então vamos à igreja. Não é a maioria, nós sabemos disso, que não é. Eu não estou aqui, não é colocando como todos, mas boa parte de nós, inclusive não só os pais, os catequistas, mas muitos de nós fiéis cristãos católicos, infelizmente,
deixam para vir à casa do Senhor no domingo, quando não tem muita opção. Então vamos à igreja. E é isso que consiste um coração aberto para se alegrar com o Senhor. Que alegria é quando me disseram, vamos à casa de Deus, porque aqui a igreja não pode ser um fardo. A missa não pode ser um peso nas nossas costas. O terço que Nossa Senhora ensinou os pastorinhos a rezar, rezem todos os dias. Crianças, aprendam a rezar o terço. Rezando o terço todos os dias, vocês têm tanta graça de Deus, inclusive de seus pais, talvez os pais que brigam constantemente, vivem desavença. Reze o terço. Se eles não quiserem rezar, reze o teu terço no teu cantinho. Se tem no teu quarto um espaço, onde pode pôr uma bola, pode pôr uma boneca, pode pôr opção de outras coisas, arranja-se um lugarzinho para colocar ou fazer um santuáriozinho, com a imagem de Nossa Senhora, a imagem do Espírito Santo, aquela pomba, pôs Jesus, não é, crucificado ali no meio. Então faz o teu oratóriozinho em casa. Tem possibilidade disso. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós temos possibilidade de superarmos as desavenças, as contrariedades da vida. Não é dizer que nós ficamos isentos delas, não é isso. Mas nós temos possibilidade de superar tudo aquilo que vem contra a nossa fé, tudo aquilo que vem contra a nossa condição de sermos filhos de Deus. Portanto, observem isso. Vir à missa, vir à igreja, rezar o terço, fazer as suas orações constantemente, abrir mão, fazer um sacrifício de um chocolate, que eu gosto tanto. Essa semana não vou comer chocolate, de um refrigerante, que eu não sei almoçar, não sei jantar, não sei fazer um lanche se eu não tiver o refrigerante. Então, pode-se fazer um sacrifício desse. Nós falamos tanto dos nossos políticos, nós falamos de tantas guerras, de tantos conflitos do mundo, mas o que eu posso fazer para isso? E eu posso fazer, sim, através da minha oração, da minha felicidade em poder encontrar Deus nos momentos fortes desta minha oração, para que, primeiramente, possa apaziguar o meu coraçãozinho, possa apaziguar o meu interior, possa apaziguar, então, a minha alma. E é isso que nós buscamos, o refúgio, através da oração, no coração ou na misericórdia do Pai. Depois de 34 semanas, hoje, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, porque essa solenidade tem duas intenções. A primeira é de nós fecharmos esse ciclo, composto por 34 semanas, onde nós celebramos de verde, que significa, já expliquei isso, duas vias. A primeira é que Deus espera a nossa conversão, e a segunda, que nós vamos esperar que Deus disponibilize, através da sua generosidade, meios para nós vivermos a paz que Ele então promete, a paz então que Ele coloca para a nossa sobrevivência. Depois, nesta solenidade de hoje, conforme dizia, tem esses dois sentidos, para proclamarmos Cristo como Rei da minha vida, o Rei da minha família, da minha casa, Cristo como Rei do universo. Não podemos ter ídolos, não podemos ter outros tipos de reis na nossa vida. O único é Jesus. O único rei é Jesus. Portanto, esses dois sentidos. O primeiro, que nós não podemos extrair da realeza do Senhor, Cristo que deverá sempre ser o rei da nossa vida, e depois que nós fechamos esse ciclo espiritual, ou se não litúrgico, na certeza de que nós confiamos na misericórdia de Deus, que Deus vai nos conceder tudo que for necessário para a nossa santidade, e Deus, contrapartida, espera que nós vamos esforçar, para nós não desviarmos do seu caminho, mas para que nós possamos perseverar cada vez mais aqui na nossa Jerusalém terrestre, vislumbrando desde já a Jerusalém celeste, que é justamente o reino do Senhor. Aqui, através da primeira leitura de hoje, do livro de Samuel, é apresentado a unção de Israel, a unção de Davi, a unção de Saul e a unção de Samuel. O que significa unção? Nós recebemos, através do batismo, 3 efeitos. O primeiro dele é o sacerdócio. Sacerdote aqui não é só o Padre José. Sacerdote significa dotes, dons sagrados. Portanto, todos nós recebemos esses dons sagrados através do batismo. Segundo efeito é que todos nós somos profetas.
Ser profeta é anunciar Cristo através do nosso exemplo, a nossa forma, o nosso jeito de ser cristão. E o terceiro efeito é que todos nós tornamos reis e fazemos parte desta realeza. Nós, olhando aqui para o altar, deparamos com o crucifixo. Todas as igrejas católicas do mundo têm por obrigação de ter o crucifixo. Não pode ter somente a cruz. Por que disso? Porque nos leva a um ponto mais alto, espiritualmente falando. Então, quando nós olhamos para o crucifixo, nós reconhecemos de que Deus, através da sua misericórdia, expressou o seu amor máximo em Cristo preso ou fixo nesta cruz. E é por isso, então, que nós, ao recebermos esse terceiro efeito da realeza, Cristo foi coroado de espinhos, mas depois para ser coroado de glória. Portanto, consiste a nossa missão como ungidos de Deus. Enquanto nós vivemos, nós padecemos. Somos coroados de coroa de espinhos. Nós carregamos as nossas cruzes, mas perseverantes, para um dia recebermos a coroa imperecível, que é a glória, ou seja, o reino dos céus. No mundo grego, os antigos gregos, os atletas, o que eles faziam? Quando eles tinham que ir para uma competição, além de prepararem, não é fisicamente, mas eles pediam que eles fossem ungidos com óleo, eles fossem lambuzados com óleo. Por que significava? O que era o sentido disso? Serem lambuzados pelo óleo significa, tem dois significados, dois sentidos. O primeiro é que dá uma certa agilidade aos músculos. Então fica mais fácil de correr, fica mais fácil de deslizar numa pista. Então isso que era o sentido dos atletas. Então serem ungidos, não é, na pele. E o outro sentido é que se houvesse alguém que quisesse ou que aparecesse para lhes impedir de ganhar ou de serem vitoriosos, não conseguiam, porque escorriam, deslizavam nos dedos, não permitiam com que alguém segurasse ou prendesse. Então eles correndo para ganharem, não é, uma prova, nada poderia lhes impedir. A igreja, quando coloca hoje a realeza de Cristo, no qual nós estamos inseridos, e quando então nós somos ungidos, através do óleo, do crisma e do catecúmeno no batismo, depois somos confirmados no sacramento do crisma, através do óleo do crisma. Quando os doentes pedem a unção dos enfermos, para ser ungidos nas mãos e na testa, quando o padre ordenado, ele é ungido nas mãos, porque através das mãos impõe sobre as oferendas, então acontece a transubstanciação, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Então esta unção de Cristo, esta unção de Deus, ela passa como efeito para esses sinais, esta matéria, para que esta unção, ao tomarmos, possa discorrer até o nosso coração. O bispo, quando é ordenado bispo, ele é ungido na cabeça. Então o bispo ordenante lambuza a cabeça do candidato a bispo. Tudo isso para dizer que é para que ele receba aqueles três efeitos: o efeito do sacerdócio, o efeito do profetismo e o efeito da realeza. Para então chegar àqueles dois efeitos, como os atletas da Grécia Antiga buscavam. Eram ungidos para justamente terem uma agilidade nos músculos, para que não fiquem desanimados, para que não haja nenhuma cãibra, para que nada possa impedir de deslizar ou correr em busca da coroa de louro ou do troféu, que é justamente o reino dos céus. E ao mesmo tempo, para que nada possa nos impedir, como se alguém tentasse nos agarrar, nos segurar, para nós não dar um testemunho do amor de Deus, para nós não vencermos a prova, como diz São Paulo: combati o bom combate, conservei na minha carreira, guardei a fé, para que nada possa servir de obstáculo, para que nesta corrida, então, sejamos um dia merecedores, conforme dizia, não da coroa de louro, não simplesmente de um troféu ou de uma medalha, mas do reino dos céus. Através do evangelho de hoje, então veja que existem três classes, não é, de povos aqui.
A primeira classe é o povo. Enquanto Cristo está crucificado, então tanta gente que está ali apática, tanta gente que está ali olhando, está à espera de ver quando é que vai acontecer o milagre. Se Cristo era o Messias, se Cristo era de fato Deus, conforme foi proclamado aqui no Evangelho, então salva-te a ti mesmo. E a esperança daquela gente que estava olhando para a cruz é que Cristo desprendesse da cruz, descesse liso e leso, que nada lhe acontecesse. Estava toda a gente à espera. Esta é a primeira classe. A segunda classe, dos juízes, daqueles que tinham a lei na mão, aqueles que faziam acontecer a sua vontade. E é por isso que Cristo foi crucificado, não por vontade, inclusive Pilatos que lavou as mãos, mas porque os juízes da altura, as autoridades daquela época, então incriminaram Cristo. Então prenderam Cristo, escarneceram de Cristo, colocaram preso numa cruz. A terceira classe são dos soldados. Os soldados que estavam ali para obedecer à vontade humana. Então não tinham vontade própria. Então estavam executando aquilo que era da vontade dos juízes ou das autoridades. Mesmo que eles não quisessem, estavam sendo obedientes aos homens e não à vontade de Deus. Essas três classes de povos, diante desta realidade de Cristo crucificado, nós podemos encontrar onde eu me posiciono, onde eu vou me encontrar. O povo que fica olhando um milagre extraordinário, e quantos nossos católicos procuram um milagre extraordinário? Olha, naquela igreja está oferecendo, naquela outra está oferecendo, ou senão lá na macumba, ou senão lá aquela cartomante, ela está te oferecendo milagres extraordinários. Enquanto o maior milagre acontece todos os dias, diante dos nossos olhares, da nossa vista, das nossas vistas, justamente a transubstanciação. Já não é mais pão, é o corpo de Cristo, já não é mais vinho, é o sangue de Cristo. E nós, como aquele povo, à espera que Jesus descesse da cruz, à espera que houvesse de fato um grande efeito para que eles acreditassem. Esta é a primeira classe. Segunda classe, então justamente dos juízes que prenderam Jesus. Nós ficamos também, aquela expressão tão utilizada, Maria vai com as outras? Vamos impulsionados pelos outros? Aquele não vai à missa, para que ir também à missa? Aquele não reza, aqueles não rezam, para que eu vou rezar também? E nós vamos assim, sendo levados por um povo, por uma corrente contrária, que nós não podemos permitir jamais. E depois, os soldados também que deixam justamente fazer ou discorrer aquilo que é da opinião pública, aquilo que é da vontade humana, aquilo então que eles ditam as normas, colocam e nós vamos executando, sem ter o dom do discernimento, aliás, sem permitir o dom do discernimento para nós fazermos não a vontade dos homens, mas a vontade de Cristo, a vontade do Rei por excelência, o Rei dos Reis. E depois, no final do Evangelho, essa expressão do São Dimas, que foi canonizado pela igreja, o santo ou ladrão que roubou no último momento o reino dos céus. Quando os outros escarneciam, riam, e o outro que estava crucificado ao lado de Jesus, olha, se tu és de fato o Cristo, o Filho de Deus vivo, salva-te a ti e a nós também. E São Dimas disse, mas nós pelo menos estamos pagando aquilo que, fruto da nossa maldade, da nossa condição humana. Mas ele não fez nada e voltou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino ou senão no paraíso. Para dizer que Deus não desiste de nós. No último momento ele fica à espera da nossa conversão. Que nós utilizemos essa expressão de São Dimas, lembra-te de nós, Senhor, quando tu estiveres no teu paraíso. E veja ainda que interessante, no mundo, não é dos judeus ou dos israelitas, jamais Deus poderia vir revestido de pobreza, quando daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal. Jamais Deus deveria ser humilde, jamais Deus deveria se juntar-se aos homens. Um rei fica no seu trono, um rei fica longe da plebe,
fica longe do povo. Então o rei manda, executa. Quando Cristo vem daquela forma, é claro que não aceitaram. Quando não aceitam, mas Cristo quis dizer que jamais teria uma coroa de ouro cravada de pedras preciosas, jamais viria com cetro na mão, jamais viria com a capa de púrpura. Aliás, a capa de púrpura foi para significar o seu sangue derramado. E qual foi o trono que Deus escolheu? Justamente a cruz. Por isso que eu dizia no início, de que nenhum altar de uma igreja católica pode faltar o crucifixo. Este é o trono. Diz o Concílio Vaticano II, o que é igreja? O que é sacramento? O que é, então, liturgia? O Vaticano II, ele definiu, é uma ação sagrada, realizada na igreja e pela igreja, através do mundo sacerdotal de Cristo, para a santificação do homem e glorificação de Deus. Gosto muito desse trecho. É o mundo sacerdotal de Cristo. O munus, na concepção também dos antigos, era um trabalho realizado, um trabalho qualquer que fosse realizado. Mas o trabalho de Cristo, numa ótica espiritual, ou o trabalho de Deus, numa ótica espiritual, foi justamente o trabalho da humildade. Então trocou-se um trono real de poder político para um trono de humildade, de simplicidade, coerente àquilo que ele veio trazer para a nossa apreciação. Portanto, se o munus é um trabalho, se o munus então é para ser executado, foi executado por Cristo, qual é a lição que Cristo nos deixa através deste trono que é a cruz? Da humildade, do serviço, do trabalho ao próximo, justamente como forma de recebermos aqueles três efeitos, como o sacerdócio, o profetismo e a realeza, ao mesmo tempo, na condição de que somos ungidos como reis com a grande família real do Senhor, para que nós perseveremos nesta caminhada, estejamos, ágeis nesta caminhada, para que nada nos impeça de podermos executar esta corrida, ao mesmo tempo, para que nada possa nos impedir, nenhum empecilho, nenhum impedimento, nenhuma trave pode nos tirar desta caminhada. E esta caminhada é justamente com a graça de Deus, para a nossa santificação, conforme diz o Concílio Vaticano II, e para a glorificação do nome santo de Deus. Por isso que hoje nós proclamamos Cristo Rei do Universo, Cristo Rei da Igreja, Cristo Rei do meu coração ou da minha vida. Nós agora vamos ter uma apresentação das nossas crianças e nós vamos acompanhar com muita atenção.